Bom dia, senhores. Eu sou o Tenente Alex e hoje nós vamos começar o capítulo 15 do livro do Halliday. É um capítulo que fala sobre oscilações. Nesta aula nós vamos falar de movimento oscilatório, que é um movimento mais geral, e nós vamos falar do movimento harmônico simples. Movimento harmônico e o movimento harmônico simples, que é um movimento mais específico. Bem, iniciando, o movimento oscilatório, que é o movimento mais geral, diz: o movimento oscilatório é um movimento periódico no tempo, ou seja, um movimento que se repete em intervalos iguais. Ou seja, alguns exemplos. Uma linha de transmissão começa a oscilar quando é fustigada pelo vento. As oscilações causadas por terremotos podem fazer edifícios balançarem. Então, qualquer movimento em que o movimento se repete, no caso aqui dos edifícios em um terremoto, qualquer movimento que faça com que os objetos se movimentem em intervalos regulares é chamado de movimento oscilatório. Às vezes, as oscilações são tão fortes que provocam o colapso do sistema. Ou seja, cada sistema tem um limite aqui em que possa oscilar. Quando nós estudamos vibrações, nós vemos que o corpo tem um limite aqui no qual ele mantém esse comportamento oscilatório. Dependendo do esforço que é exercido nesses objetos, o sistema pode entrar em colapso. Nesse caso, haverá a quebra aqui do objeto ou qualquer outro sistema que esteja nesse movimento oscilatório. Agora, entrando no movimento harmônico simples, que é um movimento oscilatório, é um movimento mais específico. Então, no movimento harmônico simples, a figura mostra uma sequência de instantâneos a figura mostra um sistema de instantâneos de um sistema oscilatório simples. Uma partícula se move repetidamente para um lado e para o outro em relação ao ponto x igual a zero. Nós temos aqui o ponto igual a zero. Então, esta partícula ela fica oscilando para um lado e para o outro, como se tivesse uma mola. Uma mola estendendo, caso a mola estivesse aqui, o objeto está indo para a direita, adotamos aqui a direita o x positivo, e voltando, indo até aqui a extrema direita. Agora, se nós colocarmos o tempo aqui, na outra coordenada, esse objeto vai fazer um movimento senoidal. Então, no movimento harmônico simples, a posição dessa partícula é função tanto da posição x, é função tanto dessa posição, que o corpo oscila entre x, a amplitude aqui, x mais x e menos x, e varia com x e varia com o tempo. À medida que o tempo vai passando, essa coordenada aqui em y vai aumentando seu valor. Então, a coordenada x e a coordenada aqui do tempo. Então, no movimento harmônico simples, para deixar claro, a posição da partícula é função tanto de x quanto do tempo. O tempo necessário para completar uma oscilação é o período. Em um intervalo de tempo t, o sistema passa de x mais xm, onde esse xm é a amplitude, tá? Para x igual a menos m, que é a amplitude também. Então, a amplitude
a amplitude desse sistema é igual a xm, ou seja, xm para cá mais xm, e para a esquerda menos xm. Então, o tamanho, o comprimento aqui que o objeto vai oscilar vai de menos m até mais m. Então, o período é o intervalo de tempo, o sistema passa de mais xm para menos xm e volta para a posição xm, ou seja, o período é quando o objeto, é o tempo necessário para que o objeto volte para a condição inicial. Ou seja, nesse caso, o período vai ser esse tempo. Aqui começa tempo t igual a zero aqui. Então, nesse tempo, a partícula está aqui no extremo, na extrema direita. Então, o período é o tempo para que a partícula volte a ter a mesma posição. Nesse caso, ela vai estar aqui. Então, esse tempo transcorrido até a partícula chegar na posição onde ela se encontrava inicialmente, nós chamamos de período do movimento harmônico simples. O comprimento da seta do vetor velocidade é proporcional à velocidade escalar do sistema em cada ponto da oscilação. Em x igual a mais ou menos xm, nos extremos, a velocidade é igual a zero. Aqui nós podemos perceber que a velocidade nos extremos, a velocidade é proporcional a essas setas indicadas aqui na figura. A gente pode perceber que a velocidade nos extremos é igual a zero, onde há a inversão de movimento da partícula. E também podemos perceber que a velocidade máxima é na origem, é quando a partícula se encontra na origem aqui do sistema. Então, é um sistema invertido, né? Quando a posição é máxima, a velocidade é mínima, que no caso é igual a zero. Quando a posição é igual a zero, aqui na origem, a velocidade é máxima em módulo, né? Aqui no caso, a partícula voltando, a velocidade aqui é mínima, ou máxima em módulo, mas só que como o sentido aqui é negativo, ela, no caso, nós vamos considerar ela mínima. E nos extremos, a velocidade é igual a zero. Mais tarde nós vamos ver que a velocidade é função de seno. E a posição da partícula, ela é uma função de cosseno. A frequência de uma oscilação é o número de oscilações por segundo. Então, a frequência está relacionado ao período. A frequência é a quantidade que o objeto vai fazer esse movimento num determinado tempo. Então, a frequência de uma oscilação é o número de oscilação por segundo. É quanta oscilação o corpo vai fazer, ou a partícula vai fazer por segundo. A frequência é F e a unidade da frequência no sistema internacional é o Hertz. O Hertz nada mais é do que 1 sobre o segundo. É a quantidade de oscilação que a partícula vai fazer em cada segundo. Um exemplo numérico aqui para facilitar. Por exemplo, se a partícula está aqui em t igual a zero, a partícula fez o movimento de retorno, chegou aqui na velocidade igual a zero, voltou para a mesma posição. Tudo isso, vamos supor que ela tenha feito em 10 segundos. Então, a frequência desse movimento é igual a 1 sobre 10 Hz. Voltando,
A frequência está relacionada ao período através da equação. A frequência é igual ao inverso do período. Ou seja, o período aqui é igual a 10 segundos, que foi o tempo em que a partícula retornou para a situação inicial, e a frequência é igual ao inverso do período, igual a 1 sobre 10 Hz, ou 1 sobre 10, 1 sobre segundo. Continuando, todo movimento que se repete a intervalos regulares é chamado de movimento periódico ou movimento harmônico. Se o movimento é uma função senoidal do tempo, é chamado de movimento harmônico simples. Ou seja, se esse movimento, a característica desse movimento, além de ser harmônico, ele for uma função senoidal, a gente vai chamar de movimento harmônico simples, MHS, que é o caso do nosso estudo desta aula. Então, o MHS, o movimento harmônico simples, pode ser descrito pela função x, função do tempo, é igual a xm. Xm é a amplitude do movimento. Xm é a amplitude do movimento. Xm. Cosseno, MHS, é uma função senoidal. Senoidal ou cosseno é a mesma função, apenas deslocada de uma fase. Cosseno de Wt, o W é a frequência angular. O W está relacionado ao período em que o corpo faz a frequência, a quantidade de oscilação que o corpo faz num determinado tempo. Essa é a chamada frequência angular, o W. O tempo e a fase do movimento. Para ficar mais claro, aqui nós vamos variar cada item da equação para que a gente possa entender melhor. Então, repetindo a equação, xt igual a xm vezes cosseno frequência angular vezes o tempo mais a fase. Então, esta é a equação que rege o movimento harmônico simples. Então, na figura A, nós podemos perceber que ela tem a mesma frequência angular. Ela chega tem um pico aqui e ela chega no vale, tanto a azul quanto a rosa, ela chega no vale no mesmo tempo. Então, o que varia aqui é apenas a amplitude. Ou seja, a amplitude aqui do movimento em rosa é maior do que a amplitude do movimento em azul. Então, a figura A mostra o deslocamento de dois sistemas em movimento harmônico simples, com amplitudes diferentes e períodos iguais. Então, o período, ou seja, se o período é igual, a frequência angular também é igual. Que nós vamos ver que a frequência angular é igual a 2π dividido pelo período. Como 2π é constante, se o período é igual, a frequência angular também vai ser igual. Na figura B, mostra o deslocamento de dois sistemas em movimento harmônico simples, com amplitudes iguais e períodos diferentes. Nesse caso, a amplitude é igual, tanto o movimento em rosa quanto o movimento em azul, eles deslocam
o mesmo comprimento. Nesse caso aqui, xm e x menos m. O que muda aqui é a frequência angular. Nós podemos ver que o tempo em que o rosa dá uma volta completa, T', é a metade do tempo em que aqui o movimento em azul completa uma volta inteira. Então, o que diferencia esses MHS aqui desse deslocamento B é a frequência angular. Agora, nesse último, na figura C, mostra o deslocamento de dois sistemas em MHS com amplitudes e períodos iguais e fases diferentes. Nesse caso, nós podemos ver que o tempo ou a frequência angular dos movimentos são as mesmas. O tempo em que aqui a partícula completa um período é igual nos dois movimentos. Então, a frequência angular é igual. Nós podemos ver que a amplitude do movimento é alcançada em momentos diferentes, mas em magnitude, esta amplitude ela é igual. Ou seja, a amplitude do movimento do movimento aqui com a cor azul e o movimento com a cor rosa é igual. O que diferencia aqui, nesse caso, é que as ondas estão deslocadas no ângulo de π/4, ou seja, de 45 graus. Então, o que diferencia esses movimentos é a fase do movimento. Então, apenas a fase do movimento, nesse caso da figura C, é diferente. Então, continuando, no caso de um movimento oscilatório de período t, xt é igual a xt mais o período. Aqui nessa figura a gente pode visualizar melhor. Ou melhor, vou desenhar aqui uma figura. Xt é igual a xt mais o período. Nós temos aqui o eixo x e aqui o tempo. Nós temos aqui o movimento em MHS. Então, aqui no pico, vou pegar o pico para ficar melhor, para ficar mais claro, o x... Desculpa, aqui é o contrário. Aqui é o tempo e aqui é x. Então, aqui é o tempo, aqui é o tempo mais o período. Aqui nós podemos facilmente verificar que essa igualdade aqui é verdadeira. Xt, aqui é xt, que é também xt mais o período. Então, essa igualdade aqui, ela é verdadeira. Então, no caso de um movimento oscilatório de período t, xt é igual a xt mais o período. Uma outra informação importante, deixa eu apagar aqui, como a função cosseno se repete quando o argumento aumenta de 2π, então a função cosseno, assim como a função seno também, ela se repete a cada 2π. Então, esse intervalo aqui de tempo é 2π, qual ele se repete. Então, a frequência angular de t mais o período é igual à frequência angular vezes t, isso aqui não é função de t, tá? É vezes t mais a distância em que a partícula percorreu. Então, como consequência disso, a frequência angular vezes o período igual a 2π. Rearranjando essa equação, nós temos que
aquela equação que nós já tínhamos falado, que a frequência angular é uma função do período ou uma função da frequência. Então, essa equação vai ser muito importante para a gente precisa entender ela para que nós possamos fazer os problemas. No qual o W é a frequência angular, cuja a unidade no SI é radiano por segundo. É importante. A gente tem que usar sempre radiano quando a gente trata de frequência angular. Se a gente usar grau ao invés de radiano, nossas contas estarão sempre erradas. Agora nós vamos falar na velocidade do movimento harmônico simples. Então, assim como no movimento simples, no MRU, no movimento circular uniforme, a velocidade vai ser encontrada derivando a equação da posição. Se nós temos a equação da posição xt igual a xm cosseno de Wt mais φ, então derivando esta equação, nós temos a velocidade. E, novamente, derivando a velocidade, nós encontramos a aceleração da partícula. Então, fazendo aqui, já está feito, a velocidade é a derivada da posição da partícula. Então, derivando esta equação, nós temos aqui xm é uma constante, lembrando que xm é uma constante, a gente deriva, primeiro aqui, lembrando que é a regra da cadeia, a gente deriva aqui a parte de dentro, que vai dar W. E derivando cosseno, derivada de cosseno é menos seno. Então, a equação da velocidade sai direto. A velocidade é igual a menos a frequência angular vezes xm vezes seno da frequência angular vezes o tempo mais a fase. É importante ver que a amplitude da velocidade agora é igual a essa multiplicação, igual a frequência angular vezes a amplitude do movimento da posição, xm. Então, o valor máximo, amplitude da velocidade, é igual a Wxm, ou seja, a amplitude da velocidade. A velocidade está defasada de π/2 em relação ao deslocamento. Ou seja, voltando naquela figura do início, a velocidade máxima está defasada em π/2 da posição. Ou seja, quando a posição aqui está... Quando a posição aqui é máxima, a velocidade é igual a zero. Aqui, quando o ângulo aqui é igual a π/2, a velocidade é igual a zero. Então, está defasado aqui em π/4, né? Não, em π/2, em 90 graus. Tá desfasado em 90 graus. Então, retornando aqui na figura, essa é a defasagem. Aqui, enquanto a posição está igual a zero, a velocidade é máxima. Com o passar do tempo, a posição é máxima e a velocidade é igual a zero. Então, há essa defasagem entre a posição e a velocidade do corpo. Essa defasagem, aqui matematicamente nós podemos ver que o cosseno sempre vai estar defasado do seno. A posição
que x em função do tempo é uma função do cosseno e a equação da velocidade é uma função do seno. Então, essa defasagem matematicamente está expressa por esses termos, cosseno e seno. A aceleração do movimento harmônico simples é dada da mesma forma. Assim como a velocidade a gente derivou a equação da posição, a aceleração nós vamos derivar a velocidade e encontrar a aceleração. Então, derivando agora esta relação aqui da velocidade, nós temos aqui, fazendo diretamente, nós temos que a aceleração, aqui novamente utilizando a regra da cadeia, né? A derivada desse termo aqui interno é igual a W. Então, multiplicando aqui, vai ficar menos W ao quadrado. A derivada de seno é igual a cosseno. Então, a relação da aceleração no movimento harmônico simples é regida por esta equação. Agora, a amplitude, assim como a velocidade é diferente da posição, a aceleração também é diferente. A amplitude da aceleração vai ser igual a frequência angular ao quadrado vezes a amplitude do movimento. Aqui nos diz, a aceleração é proporcional ao deslocamento, mas tem sinal oposto. Então, a aceleração, reescrevendo aqui, é igual a menos W ao quadrado xm cosseno de Wt mais a fase. Isso daqui é o deslocamento do corpo. Então, a aceleração ela é proporcional ao deslocamento. Então, quanto maior esse termo aqui, que é o deslocamento, maior vai ser a aceleração. Mas tem o sinal contrário. Ou seja, voltando aqui no nosso na primeira figura. Aqui, a aceleração é proporcional ao deslocamento. Como o deslocamento aqui é grande, a aceleração aqui vai ser grande, mas vai ser contrária aqui. Como o deslocamento é máximo, a aceleração é mínima. Nesse outro extremo aqui, como o deslocamento é mínimo aqui, mas a magnitude do deslocamento ela é grande, a aceleração vai ser grande. E como aqui o deslocamento é negativo, a aceleração vai ser positiva. Então, nesse instante, a aceleração da partícula vai ser máxima. Então, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com força e vamos fazer alguns exercícios, mais simples para fixar o conhecimento. Bom dia a todos.